eu quero emendar um assunto pra gente comentar sobre o Cruzeiro também, porque ontem o Jardim fez muitas alterações na equipe, mexeu bastante no time, mas ele tirou jogadores de peso. Ele tira o William, tira Dudu, tira Gabigol. A do Gabigol chama mais atenção porque o Gabigol sequer participa em 1 minuto do jogo, né? O Gabigol estava no banco, não estava com camisa de jogo, estava com aquela camisa de pré-jogo, né, de aquecimento. Os demais componentes do elenco celeste estavam com a camisa do jogo, Gabigol não estava. O Gabigol sequer foi inserido na partida. E o Leonardo Jardim foi perguntado por que você não colocou o Gabigol para jogar? Por que ele não entrou 1 minuto durante o jogo? Olha o que respondeu o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro. Olha, sinceramente, eu vou-vos dizer uma coisa que até posso vos surpreender. Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores, é um finalizador nato, é um jogador que eu gosto e já gostava, principalmente quando ele estava no Flamengo. Mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, é um jogo mais de transição, velocidade, ataca a primeira bola. Ele, com certeza, isso não é um modelo. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo de 2 avançados. Eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade, mas hoje essa não foi a estratégia foi outra, por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. Mas como disse, eu acho que ele é um jogador de grande qualidade. Leonardo Jardim na justificativa. Ô Nath, vamos lá. Primeiro, como você percebeu as mudanças, como você entendeu a atuação do Cruzeiro? Quero que você que está no chat participe também, tá? Você gostou das mudanças? Gostou do Cruzeiro no jogo de ontem? Participa com a gente aqui no chat, no Itatiaia Esporte. E últimos instantes, não tem mais alguns minutinhos para você votar no Bagre da rodada também. Enquete está no chat para você participar. E deixa o like, claro, clica no joinha. Você gostou das mudanças? Gostou desse novo momento do Cruzeiro, Nath? E te convenceu a justificativa do Leonardo Jardim para que o Gabigol não participasse do jogo ontem? Ô Cirilo, a mudança que eu mais gostei, ela não tem necessariamente a ver com a mudança de peças, mas a mudança de comportamento, né? A mudança de compromisso dos jogadores para com o coletivo, para com o time, para com o jogo. Já foi um Cruzeiro mais competitivo, que correu mais, que se entregou mais. Você via ali o Cruzeiro marcando melhor, brigando mais ali pela bola, disputando melhor os duelos. Acho que essa foi a mudança mais significativa. Cruzeiro ainda muito longe do ideal. Eu vi até alguns torcedores falando, a gente não pode se contentar só com isso. Concordo, mas tem que ter um ponto de melhora. Eu acho que esse foi o ponto para uma evolução que precisa ser constante jogo após jogo. E aí eu acho que das mudanças de peças, eu gostei muito da entrada do Lucas Silva. Para mim já era um cara que deveria estar no jogo, nos jogos há mais tempo, porque a gente já vinha cobrando um meio-campo mais encorpado, mais reforçado. E o Lucas Silva, além da capacidade que ele tem de dar mais sustentação, de controlar melhor o jogo, de cadenciar, de ficar mais com a bola, ele exerce uma liderança muito positiva. Eu achei muito interessante no momento da comemoração do gol do Cruzeiro, depois ele da parte mais efusiva, né? Ele junta todo mundo para uma rodinha. Eu acho que ali ele deve ter falado algumas palavras em um momento de união. Eu acho que isso mostra muito de uma vontade do elenco de dar a volta por cima. E aí eu achei que o Fagner também, pelo menos marcando melhor que o William, ainda que o gol tenha saído ali do lado dele, ainda que ele não tenha a capacidade ofensiva que tem o William, mas eu acho que passa um recado muito, muito claro também ao William de que precisa voltar a desempenhar bem. E sobre o Gabigol, a justificativa do Jardim de que sou muito fã e etc e tal, para mim é protocolar. É um papo ali para colocar panos quentes na situação. A justificativa do ponto de vista tático, de que talvez fosse um jogo que a bola passaria menos por ele, de que ele precisaria de um atacante que brigasse mais, eu até concordo. Mas isso não vai caber para todo jogo, em especial os jogos em que o Cruzeiro for mandante. Então ele precisa achar uma situação que o Gabigol possa estar no campo, possa estar entre os titulares. Mas é um recado muito claro de que o modelo de jogo dele precisa de um atacante que brigue mais. E ou o Gabigol se adequa a essa realidade, ou vai ficar difícil para ele estar entre os titulares. Cirilo. Boa! Nath Fiuza. Quem tá... Saudade de Nath Fiuza, sabia? Ela nos abandonou, Eu né? também. Oi, Nath. Nos abandonou, né? Oi, Pio, que saudade. Oi, Henrique. Achei que você não ia falar, não. Não, calma. Aqui, o Rafael Leal foi ali participar do Chamada Geral, do Plantão da Cidade Volta em Instantes.
Eu trouxe aqui o nosso Henrique André e o nosso Guilherme Pio. Viu aí? Tô vendo aqui, vou até passar pro nosso Luiz Otávio um negócio aqui. Primeiro eu falo com você, Guilherme Pio, porque ontem falamos dessa história do Cruzeiro agora há pouco, trouxemos a fala do Leonardo Jardim sobre o Gabigol. Vamos falar. Eu perguntei a você na redação, falei, Pio, é normal? Tá todo mundo de uniforme e o Gabigol tá sem? Uniforme, eu digo uniforme de jogo. Me recordo. A camisa de jogo. Até porque foi ontem, né? Foi ontem. Se você não se recordasse, eu te recomendaria procurar ajuda médica. Mas, Guilherme Pio, é normal o Gabigol, ele estava ali sem a camisa de jogo, ele estava com a camisa de aquecimento? Pra ele não é normal, porque é a primeira vez que ele viveu uma situação parecida, né, Cirilo? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no Goleada, mas não é uma situação inédita. O Wallace, por exemplo, já viveu coisa parecida, já esteve também com o uniforme de treino, aguardando para entrar. Eu não me recordo se ele entrou no jogo ou não, mas vale ressaltar também que no intervalo, quando o Gabigol voltou para o banco de reservas, ele estava com a sua camisa na mão, a camisa de jogo. Então, se ele fosse acionado, obviamente a camisa estava com ele. Mas, pelo que a gente viu, e a Nath deu uma explicação muito ampla agora, falando sobre o estilo de jogo do Leonardo Jardim, as características do Gabigol, que o Jardim quer um centroavante que briga mais, que luta mais, como o Caio Jorge fez ontem, por exemplo, né, e foi premiado com o gol, o primeiro dele na temporada. O Gabigol, eu não sei se ele poderia ter ficado chateado, muita gente falou que o Gabigol foi barrado, mas eu conversei com algumas pessoas, Cirilo, e no próprio banco de reservas, a gente viu durante parte do jogo, ele sorrindo, conversando com os jogadores. A questão é o atleta entender a posição do técnico. E pelo que a gente viu o Cruzeiro ontem em campo, o recado foi dado e foi compreendido, porque o Cruzeiro, ele mudou o seu estilo de jogar, ele teve mais combate, foi um time que se entregou mais. Então, assim, é um indício de que tudo pode melhorar. E só vai melhorar se os atletas entenderem o que o Jardim está querendo. Acho que o jogo de ontem demonstrou um Cruzeiro com muito mais perspectivas do que vinha mostrando, né? Perspectivas positivas. O empenho, a intensidade, o entendimento do que é necessário para vencer os jogos foi colocado em campo de uma maneira bem diferente do que estava realmente sendo feito. Só acho que a justificativa do Jardim, a mim, não convenceu. Porque quando o Caio Jorge sai, ele bota o Lautaro. Quem entende de futebol... Eu acho que tem recado ali. Tem recado, gente. Tem não, recado. com certeza tem. Claro que tem. Claro Não que é, tem. sabe por quê? Caio saiu. Você prefere colocar o Lautaro ou o Gabigol? Eu acho que ninguém que você sair na rua e perguntar, ninguém vai falar que prefere o Lautaro. Não, ele fala ainda que o Gabigol é especialista, segundo atacante, né? Não, porque ele é um segundo atacante, no formato de 2 atacantes, ele é um segundo avançado, o Portugal é avançado, né? Que joga, enfim, é um grande finalizador e tal. O Lautaro também não é centroavante. Então, assim, a mim não convenceu. Acho que tem mais aí. Não, recado tem. Isso Recadinho. Tem, com certeza. Tanto que uma das perguntas, se não me engano, a última pergunta da coletiva, não vou me lembrar aqui o nome do companheiro que fez essa pergunta, é sobre realmente se ele deu um choque no elenco. Ele não respondeu. Ele tangenciou. Se você for entender a resposta dele, ele fala que a gente buscou uma forma de jogar, não sei o que, mas ele não respondeu diretamente. Ele tangenciou na resposta e não falou se foi um choque ou não. Ele só disse que para jogar com ele tem que jogar, porque até papagaio fala. Ele até citou um jogador que tinha atuado no Botafogo com ele, que tinha atuado no Botafogo e que jogou com o Jardim lá em Dubai, e que ele falava assim, até papagaio fala. Então o Jardim mandou o recado. Tem que jogar, não tem que falar. Então acredito que isso eles vão resolver dentro do elenco. Roupa suja para lavar dentro da toca da raposa, seria. Até que enfim, né? Isso é o que eles têm que fazer. Seja do Pedrinho com os atletas, dos atletas com o Pedro, dos atletas com o Jardim, do Jardim com os atletas. Claro que para a imprensa, para nós que estamos aqui fora, isso é um prato cheio, a gente tem assunto para debater o tempo inteiro. Mas para o ambiente do Cruzeiro isso carrega e fica ruim. Com certeza. Deixa eu palpitar? Palpite. É porque o Pio entende mais do que eu, cobre o Cruzeiro, mas eu acho que se foi um recado, teve um recado errado aí pro Dudu, né? Porque, na minha opinião, de fora, vendo o jogo, tem se esforçado bastante. Também acho. Tem sido um dos destaques do Cruzeiro. Eu falei do Dudu na transmissão ontem que, sendo softball, a discussão, o Dudu tá saindo do time por causa de futebol. Eu não faria alteração. Porque o Dudu tem jogado bem. Tem jogado bem. Concordo. Nada maravilhoso. Mas é que ele dá uma dinâmica diferente pro jogo. Só que pra perspectiva, aí a gente chama a Nath pro papo, você encaixaria o Dudu no jogo de ontem, Nath? De que forma?
Eu acho que a questão é que ele gosta que o jogador do lado do campo volte muito. E eu acho que ele acha o Wanderson mais disciplinado sem a bola do que o Dudu. Mas eu preferiria ter um pouco mais de qualidade, talento e um pouco menos de recomposição, já que agora ele tem esse meio-campo mais reforçado, tendo o Dudu. Eu acho que o Dudu merece, até porque o Dudu tem corrido muito, tem se esforçado muito, mas eu acho que ele tem uma preocupação também ali com a lateral esquerda, né? Porque o Kaique ainda não está no afinamento necessário da marcação, e aí o lado esquerdo com o Dudu também, a marcação fica um pouco mais esguarnecida. Mas eu acho que o Dudu, ele tá exímio aí dessa bronca do elenco, digamos assim. Eu acho que tem Vocês futebol... têm que defender os baixinhos, vocês dois, gente. Por quê, gente? Guilherme Pio é altíssimo, né? Não, ele é a Nath, ué. É verdade. É verdade, nós somos todos do mesmo Isso, grupo, eu, verdade, Pio e é Dudu. verdade. Henrique, VTNI, Ok, isso. vim trabalhar na Itatiaia. Não, eu falei que ontem a torcida do Fluminense estava mandando Neymar vir trabalhar no Cruzeiro ontem no fim do jogo.